TV Conexões apresenta Descomplique comigo, Vina Queiroz, o seu programa mais completo da educação baiana. Oferecimento Governo do Estado da Bahia. Olá, meu povo! Chegamos para mais um episódio desse programa que tem feito a diferença no seu aprender. E hoje nós teremos um quadro super especial diretamente de Caetité, que é o Vina Responde. Vou tirar todas as suas dúvidas. Estamos chegando ao Enem e você tem muitas dúvidas e eu vou responder aquela sua perguntinha. Além disso, teremos entre aspas. Sabe aquelas frases da língua portuguesa que você nunca sabe se falou certo ou se falou errado? Eu estou apaixonada nela ou por ela? Esse quadro eu vou te ensinar como falar corretamente. Além disso, teremos Trilha do Coração e receberemos o Dr. Rafael, psiquiatra, que vai te falar como lidar com as suas emoções, com as suas dores emocionais e fazer uma boa prova. Não deixar uma coisa interferir na outra. Lindo, né? Então, é isso. Acabou, Vina? Claro que não. Hoje nós teremos conclusão, diretamente de Salvador, lá do estúdio de Salvador, e eu irei mostrar para você como concluir, como fazer uma conclusão nota máxima. E além disso, vou te mostrar na prática como você pode fazer sem sofrimento. De verdade, vou descomplicar a sua vida e com certeza vai te ajudar a pensar e escrever uma redação muito mais fácil. Então, venha para cá que vai ser demais essa nossa jornada de hoje. Sabe aquela perguntinha que você deixou lá no Instagram da TV Conexões? Agora eu vou responder. E se você tiver mais perguntas, não hesite. Coloque lá que eu responderei no próximo programa. Vem comigo que você vai saber tudo, vai tirar todas as suas dúvidas, aquelas dúvidas sobre o Enem que estão guardadinhas e que ninguém nunca conseguiu te responder. Manda para cá que eu te responderei. Vem comigo! Chegou a hora de responder a você que fez a pergunta. E aqui eu estou com uma pergunta de uma aluna lá da cidade de Caetité, no interior da Bahia, Maria Luísa. Ela pergunta o seguinte: professora, como usar a literatura brasileira na redação do Enem? Minha linda, você gosta de ler? E se você lê os clássicos, com certeza você tem muito repertório. Porque a redação do Enem, ela vai trazer um problema social. E esses clássicos, ele traz em seu contexto problemas vivenciados naquela época que até hoje estão na nossa realidade. E como você pode usar? Hoje eu quero indicar um para você, que você poderá utilizar em vários temas. Inclusive em um tema muito cogitado, que é exploração do trabalho. Você já leu O Cortiço, de Aloísio de Azevedo? Se não, este é o momento. Este livro é uma obra-prima. Ele traz a história de Bertoleza. Bertoleza era uma escrava que, segundo João Romão, que era um português, havia comprado a sua alforria. No entanto, ele só falou para ela. Ele não fez isso de verdade. E, com isso, Bertoleza se apaixonou por esse homem e trabalhava dia e noite para ajudá-lo em seu propósito. E qual era o propósito de João Romão? Enriquecer. Ele queria ficar milionário. Por isso ele nem comia. Ele usava dos restos das demais pessoas para dar para Bertoleza e para se alimentar. Morava num quartinho do fundo, muito mal. Tudo que ganhava, ele juntava. E ele conseguiu o objetivo dele, pro? Sim, conseguiu. Ele ficou muito rico. Foi dono do maior cortiço da época. E Bertoleza, o que aconteceu com ela, além de trabalhar? Ela foi enganada. Por quê? João Romão tinha riqueza, mas ele não tinha sabedoria. Ele não tinha o bem cultural. E também neste livro tem um personagem chamado Miranda. E Miranda tinha algo que João Romão queria muito. A questão cultural. E aí, João Romão pensou: preciso casar com a filha de Miranda. E isso ele fez. E Miranda, de olho na riqueza de João Romão, não pensou duas vezes.
Logo deu a mão da sua filha em casamento. Mas e agora? O que João Romão ia fazer com Bertoleza? Ele ia devolvê-la para os seus donos. Isso mesmo. Isso ele falou para ela. E ela ficou muito desesperada. Ficou muito desiludida. Havia trabalhado a vida toda para aquele homem, dado todo o seu amor e o seu carinho, e agora estava sendo traída. Bertoleza, naquele momento, cometeu suicídio. Isso mesmo, minha gente. Este livro é maravilhoso. Não vou contar mais. Leia para vocês perceberem o tanto de contexto histórico, o tanto de repertório sociocultural você vai adquirir com essa leitura. Ele vai trazer grandes tramas da humanidade. Vai falar sobre violência, sobre prostituição, sobre ambição. Vai falar também sobre o preconceito, das diferenças e desigualdades sociais. Então, é um livro recheado de repertório que, quando lido com intencionalidade, vai trazer para você muito conhecimento e, consequentemente, você vai se dar muito bem na sua redação utilizando. Espero que você tenha gostado da dica e, principalmente, se nunca leu, corra, leia agora e, com certeza, tem na biblioteca da sua escola. Um abraço e se tiver mais pergunta, fique à vontade, pode mandar no Instagram da TV Conexões. Chegou a hora de abrir aspas. Abre aspas para a língua portuguesa. Vem para cá que hoje nós vamos desmistificar a sua língua portuguesa. Quem já disse aí, estou apaixonada naquela roupa? Estou apaixonada naquele gato ou naquela gata? Estou apaixonada nesse sapato. Você já falou assim? E você sabia que gramaticalmente está errado? Porque quem se apaixona por e não na e não no. Então você está apaixonado por, pela, pelo. Estou apaixonada por você, gata. Por você, gato. E não estou apaixonada no gato. Estou apaixonada pela blusa vermelha, pela blusa amarela da Pro. Ai, fala logo. Não diga estou apaixonada na blusa amarela da Pro. Diga estou apaixonada pela blusa amarela da Pro. Então, minha gente, é muito comum ouvir e você tem que abrir aspas e aprender a gramática de forma correta. Por quê? Porque quando você aprende a falar e escrever corretamente, consequentemente, você vai poder fazer um bom texto dissertativo, argumentativo, na hora da sua redação, não perder ponto na competência 1, porque você já está praticando. Então, evite esses errinhos básicos e comece a falar correto. Afinal, você já aprendeu, né? E eu estou apaixonada por vocês. Gostaram? Abre aspas para as palavras que falamos muito errado no cotidiano. Todos os dias eu ouço algum aluno falando: Pro, é um privilégio assistir às suas aulas. Como? Privilégio? Gente, a palavra correta é privilégio. Atualmente, as pessoas escrevem muito no Instagram privilégio, falam privilégio e, consequentemente, no momento da sua escrita, de uma escrita formal, você vai acabar escrevendo o quê? Privilégio. Esquece. É privilégio. Com I. Não esqueça disso. A outra palavrinha, que é o terror. É o terror dos estudantes. É advogado. Quando eu faço uma pesquisa nas turmas perguntando qual profissão você deseja, eu fico muito triste quando eu vejo muitos alunos dizendo: advogado, professora. Quero ser advogado. Meu povo, é advogado e não advogado. Então, se você errava essa, abre aspas e aprenda e fala de forma correta. E outra, professora, qual mais você tem que dar dica? Quem tem aí um cérebro ou um cérebro? Qual o correto? Pro, para de passar coisas difíceis. Meu cérebro está muito quente. É cérebro? Não, não é cérebro.
é cérebro. E você que está aí no ensino médio, você que é estudante, sou obrigado a saber, Pro? Não que seja obrigado, mas é importante, é necessário. A fala, minha gente, é seu instrumento de poder. É ele que te leva e te leva a vários espaços. É ele também, a fala, a escrita, que pode te levar ao emprego que você tanto deseja, à universidade que você tanto sonha. Então, aprender a forma correta e pronunciar de forma correta vai só elevar a sua comunicação e também a sua forma de escrever. Além dessas palavras, tem uma lista enorme que eu sempre faço olhando no Instagram dos meus alunos, respondendo as mensagens ou mesmo conversando. E uma outra que sai muito nas nossas conversas é essa. Professora, esqueci de tomar a pílula. Como? A pílula. Você também já esqueceu de tomar a pílula? Não faça isso. Vem pra cá. Tenha uma pílula de sabedoria conosco. Abre aspas para você aprender a forma correta. Pílula. Essa é a forma que você deve falar. Tem mais palavras? Tem. Asterisco, que vocês falam asterístico. Estrupo. Correto é estupro. E aqui vocês vão aprender tantas outras palavras que estão no cotidiano, que traz confusão, porque a gente vê as demais pessoas pronunciando de forma errada, escrevendo de forma errada, e a gente acaba fazendo o quê? Utilizando na nossa vida também. Então, espero que vocês tenham gostado desse quadro, aprendido e entendido, e principalmente, utilizar de forma certeira, assertiva, as palavras da língua portuguesa. Abre aspas para a língua portuguesa e com certeza você vai ver a sua comunicação melhorar dia após dia. Voltamos diretamente do estúdio de Salvador. O programa que você terminou de assistir, Vina Responde e Entre Aspas, aconteceu lá no estúdio de Caetité. E agora, minha gente, vamos para o intervalo e logo após teremos Trilhas do Coração com o Dr. Rafael. Continue por aí, porque ele vai tirar todas as suas dúvidas. Como estudar e ser aprovado com esses turbilhões de emoções que faz com que você queira dormir, ficar só pensando e procrastinando. Então, não perca e fica aqui conosco. E logo depois teremos o quê? Descomplique sua redação. E hoje vamos falar de conclusão. Tem coisas na vida que não dá para pular. Um feijãozinho na hora do almoço. E o trabalho do governo do estado, ajudando a colocar comida na mesa dos baianos através do programa Bahia Sem Fome. Combate à fome é governo presente, é futuro pra gente. No ar, mais um quadro Trilhas do Coração. E hoje, vocês pediram e ele retornou. Dr. Rafael Ferli, psiquiatra, vai vir conversar conosco novamente. Bem-vindo, doutor Rafael. Olá, tudo bem? Novamente aqui com você. Obrigada, viu? O pessoal Agradeço. pediu e falou que adoraram e por isso você está aqui de novo. Agradeço o convite. Hoje nós já temos perguntas inclusive de alunos. Falaram, Vina, traga novamente o médico para falar para a gente sobre sono, que muitos alunos não têm dormido bem. Não sei se é por conta das preocupações, e falam que passa a noite acordados e depois, durante o dia, vão para a escola. E aí, chega lá, o que acontece? Dormem. Ao invés de assistir aula, minha gente, eles dormem. E não conseguem concentrar, não conseguem aprender, e aí fica com dificuldade. Quando chega a noite, novamente, o sono vai embora, fica a noite acordado e no outro dia dorme na hora da aula. E aí, doutor Rafael? Como você pode nos ajudar? Acredito que bastante. Então, Vina, no Colégio CEP, que eu contei no episódio anterior, lá eu faço algumas consultas sociais para alguns alunos, principalmente relacionada à questão do neurodesenvolvimento, dificuldade de aprendizagem. E normalmente eles trazem isso como uma queixa. Olha, não estou conseguindo ir bem na escola, não estou conseguindo fazer as atividades, não estou conseguindo absorver o conteúdo que o professor leciona. E quando você começa a explorar, sempre vem relacionado com o uso excessivo do celular e a insônia.
né? Então, se você não dorme bem, você não consegue capturar aquelas informações que você aprendeu no decorrer do dia a dia. Então, o celular é um dos grandes vilões e a gente precisa começar a fazer essas intervenções. Existe na psiquiatria uma terapia que a gente chama de higiene do sono, que o paciente ele precisa fazer. No caso, os alunos eles precisam aprender a fazer. Essa higiene do sono, ela vem relacionado com alguns comportamentos que a gente precisa adotar no nosso dia a dia para que tenha um sono de qualidade. E para facilitar a compreensão dos meninos, eu sempre passo a seguinte regra. A regra do 1, 2, 3, 4, 5. 1 hora antes de dormir, precisa parar de mexer no celular. E quando eu falo celular, não é só o celular, outras telas também. Então, computador, notebook, existe a necessidade da gente reduzir a luminosidade. Então, essas luzes, principalmente luzes brancas, luzes em LED, a gente precisa diminuir o contato com a nossa pele. Essa luminosidade, ela simula um sol. Se é sol, o seu corpo entende que é dia. Se é dia, não é momento de dormir, não é momento de descansar. Então, o corpo ele não produz uma moléculazinha que é a melatonina. Se a gente não tem a melatonina na quantidade adequada, a gente não consegue ter aquela fase do sono REM, que é o sono restaurador. Além disso, na regrinha, nós temos 2, que seria interromper o uso de líquidos pelo menos 2 horas antes do horário de dormir. Então, não existe aquilo, eu vou pegar um copinho de água e vou tomar antes de dormir. A gente precisa sim ingerir líquidos, isso todos os médicos vão recomendar para mais de 2 litros de água por dia, porém no decorrer do dia e não antes de dormir. Tem gente que tenta compensar, nossa, só tomei 500 ml, e o que eu vou fazer? Toma 1,5 litro antes de dormir, tem o despertar precoce, levanta de madrugada para ir ao banheiro, interrompendo o ciclo do sono. No 3, nós temos as refeições, que precisam ser interrompidas 3 horas antes do horário de dormir. Então, diminuir o máximo possível, principalmente à noite, o consumo de carboidratos, o consumo de comidas ultraprocessadas, comidas com muito sal. E no 4, atividade física. Então, a atividade física é necessário, sim. A gente vai conseguir aumentar a endorfina, vai promover um relaxamento no nosso corpo. Mas, além disso, a gente precisa fazer atividade física no momento certo. Para quem tem insônia ou dificuldade de aprendizado, o melhor horário seria pela manhã. Por quê? Para a gente dormir bem, a gente precisa ter um corpo com a temperatura um pouco mais baixa. Na atividade física, a gente vai secretar noradrenalina, adrenalina, que são os neurotransmissores de luta e fuga. E nesse momento a gente não quer nem lutar nem fugir, a gente quer descansar, a gente quer dormir. E 5, diminuir qualquer tipo de psicoestimulante. Cafeína, pré-treino, açúcares em geral, 5 horas antes do horário de dormir. Então, decorando essa regrinha aqui, já fica mais fácil para você ter uma qualidade de sono. Maravilha. Então, nada de comer, de encher a barriga na hora de dormir. Nada. Tem que... Principalmente porque você vai acionar o parasimpático, né? Você vai estar com aquele desconforto gástrico. Além disso, encher a barriga pode fazer você ter... Encher a barriga, né? Fazer você ter a apneia do sono. Que é aquele sono que quando você tá pegando sono, você leva aquele susto. Ou quando o paciente começa a engasgar de madrugada. Aí ele levanta. Aí não consegue dormir o sono restaurador. Ele que interrompe esse ciclo. E esse ciclo, ele é necessário para que a gente consiga realmente desacelerar nossos pensamentos. Para que a gente consiga armazenar todas aquelas informações que a gente adquiriu de conhecimento no dia. Que maravilha. Então, quer dizer que aquele aluno, que eu tenho muitos que dizem para mim, para você deve ter paciente, que diz assim, dormi a noite toda, mas não descansei. Isso significa que faltou o sono REM, é isso? Exatamente. Ele ficou só nas ondas lentas do sono. Então, se a gente fosse classificar o sono, a gente começa com as ondas lentas e depois vem o sono REM. O sono REM, ele tem picos durante a noite, então a gente pode realmente entrar no sono REM, abaixar, entrar novamente. Só que quem usa o celular em excesso durante o dia e tem todos esses descompassos que eu acabei de dizer, acaba que nunca consegue atingir aquele sono REM, sempre fica nas fases do sono lento. E aí, por mais que você esteja com o olho apagado, que você não se recorde que estava dormindo realmente, no outro dia vem aquela indisposição. Aí fica aquela indisposição, sem ânimo para fazer as coisas, sem ânimo de ir para a escola e começa a confundir com os transtornos do neurodesenvolvimento. Então tem gente que chega no consultório, será se eu não tenho TDAH? Será se eu não tenho autismo? Será se eu não tenho dislexia? E quando você consegue corrigir tudo isso, some, desaparece. Então não é um diagnóstico, é um erro que foi provocado pelo próprio aluno. E isso tem como ser corrigido. Nossa.
Então, Rafa, você traz aí a questão do celular. Eu vejo que o tempo todo tela, celular, que fomenta, no caso, a insônia, né? Que contribui para o aumento da insônia. E a gente sabe também dos desafios hoje do estudante em estudar por conta das telas, né? Então, tem afetado demais e afeta a saúde emocional também, que vive ali no Instagram, comparando, sofrendo por algo que o outro mostrou que tem e ele não tem. A gente vivencia isso com os adolescentes. E qual é a dica que você tem para uma saúde mental mais agradável, mais saudável, a partir de usar de forma mais efetiva e mais assertiva o uso das telas e principalmente das tecnologias? Perfeito. A tecnologia, ela é essencial e nesse momento indispensável. Sim. Não tem como a gente lutar contra isso. Imagine se não tivesse tecnologia, não estaríamos aqui? Você de casa não estaria nos assistindo? É claro que você tem que usar de forma assertiva. Exatamente. Só que o excesso traz prejuízo. E diferenciar o que é excesso e não para alguém que está em desenvolvimento também é difícil. Aí entra o papel dos professores realizarem essa observação, dos pais também, que é muito importante, mas não só isso, da própria pessoa ter essa percepção. A tela, a tecnologia, as redes sociais, Instagram, TikTok, são tecnologias que foram feitas para prender a atenção. Então, o cérebro ele vai produzir muita dopamina e é muito prazeroso você ficar ali, assistindo os vídeos de 15 segundos, 10 segundos, só que isso também faz com que você desenvolva ansiedade, porque você vira uma pessoa muito rápida. O conteúdo tem que te prender dentro de 10 a 15 segundos. Se não te prender, o próximo. Se não te prender, o próximo. Inclusive, eu fico até com medo. Será que esses alunos eles vão assistir um programa de 15 minutos? Porque a tecnologia hoje está tudo muito rápido. Ele quer consumir coisa de TikTok. Então, essa percepção ela começa pelo próprio aluno. Quando ele começa a perceber que ele não tem mais paciência para conseguir se prender em atividades que geram uma demanda e uma atenção maior do que o normal, aí sim a gente precisa começar a fazer a intervenção. A primeira intervenção é ele mesmo. Inclusive, existem alguns aplicativos que limitam o acesso a essa tecnologia, não com o propósito de bloquear o aplicativo que ele utiliza, mas sim com o propósito de limitar a quantidade de horário. Pensando nisso, o próprio Instagram ele começou já com um dispositivo de notificação de horário, pedindo para você ir dormir a partir de um determinado horário, ou quando você fica muito tempo na tela. Mas querendo ou não, o propósito do Instagram é vender conteúdo, é vender produtos, e a gente precisa ter isso em mente. Ter essa malícia, que ali ele quer fazer marketing, ele quer fazer propaganda, e ele utiliza o seu tempo e a sua atenção para vender para você o tempo inteiro. Começa a despertar o interesse por outras coisas, por exemplo, uma tecnologia, uma novidade. Então, a Apple ou o Microsoft, ele lança lá e aí prende você para você ter interesse em comprar. Mas não só isso. Você começa a ver uma vida ideal de todo mundo lá no Instagram, nessas redes sociais. E acaba, querendo ou não, você quer projetar a sua vida em cima daquilo. Então, vou dizer para vocês, tem pacientes que você olha no Instagram, a vida é perfeita. Mas quando chega no consultório, a pessoa se desaba. Então, a gente não pode ficar projetando isso, até porque é difícil você conseguir ver o que de fato é realidade ou não. Só que essa percepção, para um adolescente, é difícil. E aí, onde é que gera a frustração? Por ele não conseguir ter, por ele não conseguir fazer, e chega até mim e aos psicólogos. Mas existem também outros aplicativos que, além de limitar esse acesso, ele consegue quantificar. E essa tecnologia, por exemplo, o Pomodoro, é muito utilizado, onde você consegue ficar estudando por 25 minutos e você tem 25 minutos livre. Então tem um aplicativo que vai fazer isso, que vai contabilizar para você. Quando você consegue contabilizar esses 25 minutos e estudar os 25 minutos, você começa de novo a produzir a dopamina. Então você sente muito prazer por fazer aquilo. E naqueles 5 minutos livre, você pode utilizar o celular, você pode lavar um prato, você pode ir no guarda-roupa fazer alguma coisa e depois volta aos estudos novamente. Então os estudos ele começa a ser prazeroso para você que já não tem mais paciência, no caso desse aluno. Mas são intervenções que a gente consegue fazer e utilizar a tecnologia a nosso favor, principalmente com videoaulas, com portais, com fóruns, enfim. Maravilha. Inclusive assistindo nós, né, gente? O Descomplique com Vina Queiroz, que tem muitos quadros excelentes como esse.
Rafa, muito obrigada. Gratidão mais uma vez por estar aqui. Sei que você vai vir novamente, porque os alunos vão pedir você com novos temas. Tem uma caixinha de perguntas lá no Instagram da TV Conexões. Você pode deixar a sua pergunta, que na próxima vez que Rafa vier aqui, a gente faz a pergunta para ele. É isso, Rafa. Muito obrigada e até o próximo encontro. Até breve, pessoal. Me siga também nas redes sociais, @RafaelFerli. Até mais. Tem coisas na vida que não dá para pular. A colheita de uma boa safra. E o trabalho do governo do estado, que investe forte na agricultura familiar, mudando a vida de milhares de baianos. Agricultura familiar é governo presente, é futuro pra gente. Chegou a hora mais esperada. Descomplique sua redação. Comigo, Vina Queiroz. Gente, hoje nós vamos falar sobre conclusão. O que precisa ter uma conclusão 900+? Todos vocês entenderam até aqui todo o processo de uma escrita coerente de redação. Mas você também precisa compreender que a conclusão vale 200 pontos. E também é a forma mais fácil de alavancar a sua nota. Porque é muito simples. Você precisa fazer uma proposta de intervenção, colocar 5 elementos válidos. Além disso, minha gente, você não pode esquecer de deixar essa proposta bem bonitinha e não ferir os direitos humanos. Vina, mas como eu faço isso? Eu não sei como fazer uma proposta de redação tão redondinha assim como você falou. E você disse que é tão fácil. Então vem para cá. Vem para cá, que eu vou te ensinar e vou te mostrar na prática. Vou mostrar como os meus alunos conseguiram tirar 900+ e brocar na conclusão, tirar 200 pontos na conclusão, com os 5 elementos válidos de forma muito simples. Vou mostrar para você também que você poderá tirar. Você é capaz, mesmo sem saber o tema, mesmo sem saber nada sobre o assunto. Se seguir essas regras e fizer direitinho, com certeza você vai tirar 200 pontos na competência 5. Porque entre as 5 competências, a 5ª é a mais fácil. E eu posso provar isso. Então, vem para cá. O que precisa ter uma redação 900+ que tenha 200 pontos na competência 5? Primeiro, você precisa saber o que é avaliado na competência 5. O corretor vai olhar para a sua redação e vai verificar se você fez uma proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? É uma solução para o problema. Por quê, minha gente? Toda redação do Enem, ela vem o quê? Com uma situação-problema. E se existe um problema, você tem que solucionar essa situação. E como solucionar esse problema sem ferir os direitos humanos? Muito simples. E hoje eu vou te mostrar. A primeira coisa que você precisa saber é a estrutura. E qual é essa estrutura? Tem que ter no mínimo 3 períodos. E os meus alunos, eles sempre utilizam 3 períodos para que eles possam fazer de forma muito coerente. O primeiro período, ele vai colocar o quê? Anúncio da proposta de intervenção, juntamente com o tema. Como é que faz isso, Vina? Muito simples. Você coloca um conectivo, depois você coloca a necessidade de resolução daquele problema, você está anunciando que vai resolver um problema e logo depois você vai fazer o quê? Você vai trazer a proposta de intervenção. A proposta de intervenção terá que ter 5 elementos válidos. Então, você vai colocar ali no segundo período essa proposta com 5 elementos. E, por fim, você vai fazer o fechamento das ideias. Lembra que eu disse para você que cada parágrafo do texto, ele é um microtexto e ele contém início, meio e fim? A conclusão também é assim. Então, ela é a conclusão do macrotexto, o fechamento com a proposta de intervenção, mas dentro desse fechamento, você tem que fazer o quê? Introduzir, desenvolver e concluir. Então, eu vou mostrar isso de forma muito, muito fácil. Tá, Pro, e o que precisa ter? Já entendi que o anúncio da proposta de intervenção tem que vir com tema. Como assim? Vamos pensar comigo. Digamos que o tema seja desafios para combater o desemprego no Brasil. Tá, e agora, o que você vai colocar? Como é que você vai anunciar essa proposta? Você vai dizer, portanto, é importante a discussão sobre
o tema, os desafios para combater o desemprego no Brasil. E por que você precisa colocar esse anúncio? Para você não tangenciar ao tema. Gente, quando eu era corretora, eu já vi muitos alunos zerarem mesmo a competência 5, mesmo tendo 5 elementos válidos. Isso era muito triste. Mas como assim, professora? O aluno colocou 5 elementos e ele zerou? Sim, porque ele não dizia para que era aquela proposta, para que tema ele estava escrevendo. Então, ele fazia uma proposta de intervenção com 5 elementos válidos, mas em momento nenhum ele colocava o tema. Então, eu resolvi criar a técnica, colocar o tema na conclusão, logo no anúncio da proposta, porque assim não tem como dar errado. Você vai escrever ali a sua proposta e você já anunciou que será para esse tema. Certinho? Tá, e agora? Quais são esses 5 elementos? E como eu posso utilizá-lo, escrevê-lo e não esquecer? Também vou dar uma técnica bem simples. Primeiro, agente. Agente, gente. Agente juntinho, não é agente separado, não. Agente é, vamos pensar, o órgão, a pessoa que vai resolver o problema. E quem pode ser esse agente pró? Pode ser o governo federal, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cultura, o Ministério do Trabalho, pode ser também quem? O Ministério Público, a família, tá vendo? Então, tem inúmeros agentes. Ah, professora, então pode ser a Constituição Federal também? Não, e eu já vi muitas redações que colocam a Constituição Federal como agente, mas a Constituição Federal é uma legislação, e a legislação ela não pode ser agente de forma alguma. Aí ONGs pode? ONGs pode. ONGs tem pessoas por trás ali para resolver aquela situação, então pode ser. Então o agente, você pensa aí, um agente, um detetive, um agente da Polícia Federal, e aí você vai entender que o agente tem que ter uma pessoa por trás. Pode ser um órgão, mas que tem uma pessoa responsável para resolver aquele problema. Entenderam o que é o agente? Tá. Depois do agente vem a ação. E o que é a ação? A ação é aquilo que o agente vai fazer. E a ação, geralmente, ela vem com um verbo. E o verbo no infinitivo, que ele diz assim, ó, o governo deve ministrar palestra, tá vendo? Ele diz o que é para você fazer. Então, a ação é algo que vai acontecer, é um verbo em ação. E como é que eu faço essa ação? E tem uma dica especial. Muitos alunos estão fazendo e colocando dentro da redação a ação nula. E o que são as ações nulas? São ações que não vão resolver o problema. Então, o problema é desemprego. E a gente coloca lá, o governo federal, portanto, é preciso discutir sobre a questão do desemprego no Brasil, ponto. Posto isso, o governo federal, o governo federal deve implementar políticas públicas deve implementar políticas públicas. Quando eu digo somente isso, deve implementar políticas públicas, eu não estou dando uma ação válida, porque ela não faz nada. Você tem que dizer, para quê? Né? Que ação é essa? E aí, deve implementar políticas públicas de distribuição de empregos na periferia, ou de aumento de vagas de empregos na periferia. Por exemplo, você está dizendo o que é para fazer. Então, você está fazendo uma ação efetiva. A ação ela tem que ser efetiva. Então, eu tenho que pensar em uma proposta que vá resolver todo o problema da humanidade? Também não. O corretor nem está preocupado com isso. Ele quer saber se você sabe o que é uma ação e se você consegue articular essa ação de forma assertiva. É isso que é importante. E não faça de forma aleatória e deixe uma ação nula. Então, nunca coloque somente, é preciso implementar políticas públicas. Somente isso, não. Implementar políticas públicas de criação de empregos. Implementar políticas públicas de criação de que mais? De distribuição de cestas básicas, se fosse a questão da fome. E implementar políticas públicas de distribuição de caixas d'água para a crise hídrica. Qualquer tema que vier, e se você colocou o governo federal como agente, implementação de políticas públicas, dá certinho a ação. Mas você tem que dizer que políticas públicas são essas. Ok? Tá bom, então você já sabe quem é o agente, já sabe quem é a ação. E depois da ação vem o quê? Modo meio.
O que é modo meio? Modo ou meio? Modo ou meio de resolver o problema. E que problema? O problema do tema. Lembra? O tema é uma situação, problema. Como é que eu vou resolver o problema do desemprego? Qual é o modo que eu vou resolver o problema do desemprego? Por meio de quê? E aí vem a palavrinha-chave que eu ensino para os meus lindos e lindas. Coloque lá por meio de, que o corretor vai ter certeza que você está falando de um modo meio. Então, por meio de parceria com empresários ou com empresas privadas. Uhul! Olha aí. O governo federal vai implementar vagas de emprego, né, políticas públicas de vaga de emprego, por meio de parcerias com empresas privadas. Está sendo efetivo esse modo meio? Claro que está. Logo depois, você já colocou agente, ação, modo meio. Agora falta o quê? Falta finalidade, que é a mesma coisa que efeito, a mesma coisa que objetivo. Mas você tem que deixar claro para o seu corretor. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer de forma simples, colocando um conectivo ali que diz para o seu corretor que é uma finalidade. A fim de quê? Que o governo federal vai implementar vagas de emprego por meio de parcerias com empresários. A fim de quê? A fim de aumentar, a fim de diminuir o número de desempregados do país. A fim de diminuir o número de desempregados do país, é o quê? A finalidade. Olha, gente, cada um desses elementos valerá 40 pontos. Até então, nós temos o quanto? 160. Falta o quê? Falta 40 para completar 200. E o último dos elementos é o detalhamento. O detalhamento, ele poderá ser de quem? Do agente, da ação, do efeito ou do modo meio. Qualquer um desses elementos poderá ser detalhado. Eu gosto muito de detalhar o agente. Muitas pessoas falam, professor, eu soube que está proibido. Não está, é mentira, minha gente. Pode detalhar o agente sem medo de errar. E como é que detalha o agente? Se você coloca lá o governo federal, quem é o governo federal? Vírgula, responsável pela administração do território nacional. Você detalhou o governo federal, você diz quem é o governo federal. E isso faz com que você já ganhe 40 pontos pelo detalhamento. Mas, e se eu quiser detalhar a ação, eu posso? Pode. Você coloca lá, vírgula, e você pode dizer como é que você vai fazer essa ação. Tal ação deverá ser feita, e aí você vai dizer como é que essa ação vai ser feita. Ah, mas aí eu posso detalhar também o modo meio? Pode detalhar o modo meio. Por meio de parcerias com empresas privadas, como? Aí você vai dizer quais são as empresas privadas, enumerar ali as empresas privadas. Você poderá detalhar qualquer um desses elementos de forma muito simples. E isso vai fazer com que você ganhe 40 pontos para completar os 200 ali da competência 5. Entenderam? Eu preciso colocar 2 propostas? Não, minha gente. Você precisa colocar uma completa. Mas se você quiser colocar 2 propostas, você poderá, porque você tem que atender as suas 2 teses. Lembra que você tem que atender as 2 teses? Então, para atender as 2 teses, às vezes você não consegue atender somente com uma proposta. Aí você vai e traz outra proposta. Essa outra proposta, ela vem menos completa. Você pode trazer somente uma ação ou somente um agente, uma ação, e já está tudo ok. E como é que faz isso? Não se preocupe, vou te mostrar tudo isso na prática. Agora eu vou mostrar para você tudo isso que eu falei. E para você não esquecer, eu trouxe aqui uma técnica que eu uso com todos os meus alunos do Descomplique Sua Redação com Vina Queiroz. Essa forma faz com que você não esqueça. Eu coloquei aqui o nome da minha filha. E você vai fazer aí no seu caderninho com o seu nome. Como é que é? Eu coloquei aqui, ó, Maju, vírgula, filha divina, vírgula, deve fazer curso de redação por meio de plataforma digital online, a fim de passar no curso dos sonhos. Olha aí, vamos contar os elementos? Maju, quem é Maju? Maju é o agente. Filha divina, é qualquer Maju? Não, é a filha divina. Quem é Vina? Vina é a professora de redação, do Descomplique, da TV Conexões. Olha aí. Então, não é qualquer Maju.
É Maju, filha divina. Vocês sabem porque eu expliquei quem é Maju. Essa explicação eu coloquei entre vírgulas. E por isso eu estou detalhando quem é Maju. Detalhamento. O que Maju deve fazer? Qual a ação Maju vai fazer? Deve fazer curso de redação. Disse ação? Disse. Como o Maju vai fazer isso? Por meio de plataforma digital? Online. Estou dizendo o modo, o meio. Para quê? Qual a finalidade? Qual é o efeito? O efeito é simples. Passar no curso dos sonhos. E é isso. Você vai fazer isso daí no seu caderno, colocando o seu nome, filho de quem você é, o que você vai fazer, como você vai fazer, a fim de que você vai fazer. E quando chegar lá no dia da prova, você vai escrever lá no seu rascunho, tira uma foto e me marque lá no Descomplique Sua Redação. Muitos alunos fazem isso. Eles pegam um rascunho e falam para mim, professora, broquei na competência 5, porque eu sabia o que tinha que colocar e eu fiz aqui aquela técnica que você ensinou. E eu sei que você também vai fazer e não vai te perder de tirar 200 pontos na competência 5. Ok, Pro, me fale agora quais os conectivos eu devo usar para fechar a minha redação, para concluir a minha redação. Portanto, sempre, sempre, sempre. Nada de colocar infere-se, portanto, porque inferir é verbo. Você deve colocar um conectivo. E quando você coloca infere-se, portanto, você está usando o conectivo deslocado. Eu prefiro que coloque diretamente, portanto. Posso colocar em suma? Pode colocar em suma também, lá no início do parágrafo. Depois, colocou ponto lá no primeiro período da conclusão, lá no primeiro período da conclusão, você vai colocar aqui conectivo. Posto isso, destarte. Destarte é a mesma coisa de dizer assim. E, por fim, para finalizar as suas ideias, para fechar o seu pensamento, você vai colocar o quê? Assim, dessa forma, bem simples, tá bom? Agora que você já sabe como fazer uma conclusão, já entendeu todo o processo de escrita, agora nós vamos o quê? Ver na prática. Eu vou mostrar para vocês conclusões nota 1000, de redações nota 1000, e que tiraram 200, né, claro, na competência 5. E o que elas têm? Vamos analisar comigo? Vamos lá. Essa conclusão é do ano de 2022 e tem como tese negligência estatal e falta de discussões sobre as culturas dentro do ambiente escolar. Então, o que você precisa saber? Existem duas teses e a sua conclusão tem que vir trazendo aí a solução para o problema, que é o tema, e tem as duas teses que são causadoras, né, motivadoras desse problema, impulsionadora desse problema, que é o tema, e você vai ter que trazê-las para dentro da sua redação, da sua conclusão. Como é que ficou essa conclusão? Então, vamos lá. Então, vem para cá que nós vamos analisar essa conclusão. Portanto, é importante a discussão sobre os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. O que aconteceu? Anúncio da proposta de intervenção com o tema. A aluna começou com portanto, que é o conectivo, e ela disse da necessidade de fazer o quê? De analisar o tema da redação. Ok, ela anunciou, e eu sei que a proposta de intervenção que virá vai para atender quem? Ao tema, porque ela já deixou o tema ali no primeiro período. E o que ela disse mais? Posto isso, o governo federal responsável pela administração do território nacional. Preste atenção comigo. Governo federal está aí de azul. Quem é o governo federal? O agente. E aí, ela colocou uma vírgula. Para que ela colocou essa vírgula? Ela colocou porque vai vir aí uma explicação. Quem é o governo federal? Responsável pela administração do território nacional. Vírgula, ela explicou. Se ela explicou, ela fez o quê? Detalhou. Deu um detalhamento. Então, detalhou quem é o governo federal. Deve criar políticas públicas específicas de reconhecimento dos direitos e cultura dessas comunidades. Olha que lindo, gente. É o quê? A ação. A ação, ela vem trazer para resolver o problema do tema. O governo federal, ele atende às questões do quê? Ela atende às questões da negligência estatal, que é da tese 1. E ele vai criar políticas públicas específicas para a resolução do quê? Do problema do tema, que é reconhecimento dos direitos e culturas dessas comunidades. Mas como é que ele vai fazer isso? Qual é o modo? Qual é o meio?
por meio de palestras e de eventos em escolas de rede pública. A outra tese dela é a falta de quê? De discussões sobre as culturas dentro do ambiente escolar. Então, para a resolução desse problema, ele vai fazer uma parceria com as escolas, dentro das escolas, para haver essas palestras nessas escolas. E aí, atendeu as duas teses? Sim. Atendeu ao tema? Sim. E os elementos? Falta apenas o fechamento, que é a finalização. Para quê? Qual o objetivo? Qual a finalidade dessas palestras, de criar essas políticas públicas? A fim de que essas populações saiam da invisibilidade e tenham seus direitos atendidos. Olha que lindo, minha gente. Fechou com chave de ouro. Bem simples, bem fácil. E aí a aluna, ela já brocou 200 pontos na competência 5, porque tem os 5 elementos. Mas ela faz o fechamento das ideias, porque isso daí é analisado na competência 3, e ela faz o fechamento pensando naquilo que ela colocou lá na introdução, fazendo uma retomada. Dessa forma, a sociedade poderá se tornar igualitária, assim como determina a Constituição Cidadã. Lembrando que Constituição tem que ser maiúscula e cidadã também inicia com letra maiúscula. Tá bom? Compreenderam? Gostaram? Então, vamos ver agora uma outra. Essa daqui é do ano de 2023. Você vai perceber que os mesmos elementos apresentados na conclusão do ano de 2022 também estão ali no ano de 2023. Então, todos os elementos da mesma forma empregada. Vem para cá, para você compreender. Portanto, é necessário promover ações concretas as quais alterem o quadro da invisibilidade do trabalho realizado pela população feminina. Anúncio da proposta de intervenção com o tema da questão da invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher no país. Colocou? Colocou. Tá ok? Ok. Vamos ver como está a proposta? Logo, cabe às emissoras de TV. Quem são as emissoras de TV? A gente. As quais são grandes formadoras de opinião na sociedade. Detalhamento. Eu estou detalhando. O que eu estou detalhando? Eu estou detalhando o que são a função dessas emissoras de TV. Realizar campanhas sobre a importância de lutar contra o machismo. Machismo, por quê, Pro? Porque machismo foi a tese. Então, a primeira tese dela foi machismo. A segunda tese foi descaso social. Ela tem que atender essas teses que ela colocou aí. Então, a função dessa TV, dessas emissoras de TV, era fazer o quê? Realizar campanhas. Para quê? Sobre a importância de lutar contra o machismo. Como é que vai fazer isso? Por meio de quê? Por meio de anúncios publicitários. A fim de quê que vai fazer isso? A fim de desconstruir ideias de subjugação presentes no Brasil contemporâneo. Olha aí, minha gente. Bem simples e bem bonita. Tem fechamento? Claro que tem. Além disso, o governo federal deve fiscalizar as relações de trabalho para garantir a remuneração feminina. O fechamento dela, ela trouxe uma nova proposta de intervenção. Por que ela trouxe mais uma proposta, Pro? Porque ela trouxe 2 problemas. O primeiro problema foi a questão do machismo, ela solucionou ali na primeira ação. E o segundo problema foi a questão social, que não ficou, descaso social não ficou solucionado. E aí ela ganharia 200 pontos, só até onde ela colocou? Sim, ganharia. Mas dentro da competência 3, não. Por isso, ela finalizou com, além disso, o governo federal, que é o agente, deve fiscalizar as relações de trabalho para garantir a remuneração feminina. Para resolver o quê? O descaso social. Bem bonito, né, gente? E bem simples. Gostaram? Vamos ver outra? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe uma redação, uma conclusão nota máxima do ano de 2023 também. Essa foi de uma aluna minha. E as teses foram desigualdade social e negligência estatal. Essa aluna tirou 980. Um corretor deu 1.000, o outro deu 960 e ela ficou com 980. Perdeu 20 pontos na competência 1. Então, vamos ver? Ela começou assim. Portanto, medidas são necessárias para frear esse impasse. Que impasse? Vamos descobrir? Dessa forma, o governo federal, agente, órgão responsável pela administração do território nacional, detalhamento do agente,
deve estimular a valorização do trabalho de cuidado no Brasil. Ação! Por meio de campanhas conscientizadoras que tenham como pauta a importância das mulheres no mercado de trabalho. Modo, meio. Além da criação de programas efetivos que garantam direitos constitucionalmente previstos. Mais uma ação. A fim de que as mulheres responsáveis por esse viés sejam adequadamente visibilizadas e valorizadas. Agora vem para cá que eu vou ensinar e explicar para você cada um desses elementos e por que existem duas ações. Primeiro, governo federal, agente. Órgão responsável, detalhamento. Quando ela traz a primeira ação, deve estimular a valorização do trabalho de cuidado. O que é isso? Ela está falando da questão da desigualdade social, que é a tese. E estimular essa valorização vai fazer com que, diminua a desigualdade. Tá, mas ela tem uma outra tese, que é a negligência estatal, negligência governamental, que ela não traz nada. Então, ela vai fazer o quê? Coloca por meio de quê? Por meio de campanhas conscientizadoras que tenham como pauta a importância das mulheres no mercado de trabalho. E aí, ela vem trazer uma outra ação. Para que essa outra ação? Para resolver o problema da negligência. E a outra ação é criação de programas efetivos que garantam os direitos constitucionalmente previstos. E, por fim, ela faz o fechamento que vai resolver o problema dessas duas teses bem bonitinho. Logo após, ela faz o fechamento da conclusão. Como assim, ela tem que fechar as ideias, ela não pode deixar aberta. Aí ela colocou, assim, espera-se que o Brasil seja um país permeado de trabalho digno, distanciando-se da realidade narrada em Vidas Secas. Uma vez que ela iniciou a redação narrando a história de Fabiano e sua família no livro Vidas Secas e falando da forma que eles viviam, da forma que eles trabalhavam e não eram remunerados, não eram pagos por isso. E como isso ainda impacta hoje na atualidade. Fez uma conexão com o tema e fechou retomando aquilo que havia colocado lá no início do texto. Entenderam, minha gente? Fácil, né? Bem simples. Espero que você não tenha mais dúvida. E se tiver, é só mandar uma pergunta lá no direct do Descomplique Sua Redação ou da TV Conexões, que eu responderei sem nenhum problema. Mas, para ficar bem fechadinho e você não ter nenhuma dúvida, eu trouxe algo para você praticar. Vamos lá? O tema é Desafios para acabar com a fome no Brasil. As teses são negligência governamental e desemprego. Vamos ver como a estrutura vai facilitar a sua escrita dessa conclusão? Então, a estrutura está aí. Portanto, é importante a discussão sobre o tema. Que tema? Você vai colocar Desafios para acabar com a fome no Brasil. Posto isso, o governo federal, responsável pela administração do território nacional, já trouxe aí para você quem? O agente e o detalhamento do agente. Deve fazer o quê? Implementar políticas públicas de resolução do problema. Lembra, você tem que resolver o problema da tese 1, da tese 2, pensando sempre no tema. Por meio de quê? Parceria, investimentos, palestra, formação. Você decide como você quer resolver esse problema. Por meio de quê? Afim, com o objetivo de resolver ou diminuir o problema gerado pelo tema. Simples, né? Você vai fazer e depois você vai fazer o fechamento. O fechamento é, assim o povo brasileiro poderá o quê? Se livrar da fome, não viver da forma que Fabiano e sua família viviam. Sempre trazer lá aquilo que você colocou lá no início da sua redação, lá na introdução. Certinho? Gente, é isso. Finalizamos por aqui mais um programa Descomplique com Vina Queiroz. Espero que você saia hoje daqui realmente sabendo escrever uma redação e que você possa se dar muito, muito bem na redação do Enem. Ah, mas eu tenho uma novidade. Na próxima semana, eu vou trazer para vocês, meu povo, um resumão. Introdução, desenvolvimento, conclusão, dicas de tese, dicas de citação. Vai perder? Então não perca. Esse resumo vai estar muito, muito bom. Vou trazer uma redação e mostrar como essa redação se deu bem e como você também poderá fazer uma redação 900 mais. É isso. Um beijo no coração e até o próximo encontro.